Nós vivemos um tempo marcado pela busca da beleza. Tempo das fotos, das selfies, das produções visuais, dos grandes filmes hollywoodianos que buscam a perfeição estética, não é isso? Nós também, que não somos atores, atrizes, nem modelos, né? Vivemos essa exigência de estarmos sempre bem, sempre com uma aparência boa, sempre com uma cara bonita, não é isso? Não é à toa que seguimos a moda, e a moda é justamente uma ferramenta para o embelezamento. Viver fora de moda é viver como um estranho na sociedade, né? Às vezes eu vou para a academia e pego uma meia um pouquinho maior do que seria o padrão estabelecido aí pelos seguidores da moda, e a Lidiane fala: você vai com essa meia? Já me arrebenta, né? Mas por que tá? É que essa meia tá cafona, tá brega, tá quase no joelho, ela fala. Meia, parece até aquelas meias para quem tem problema arterial, né? Mas quando você está, né, fora dos padrões, automaticamente você se transforma em algo estranho. O assunto beleza não é só matéria da moda, mas é matéria da filosofia também. E o estudo, na verdade, desse assunto tem atravessado gerações de filósofos, desde Platão até Kant, passando por Tomás de Aquino. O que é a beleza, afinal de contas? A beleza é uma questão puramente estética que está presa ou limitada ao gosto pessoal, ou a beleza é uma entidade que está no mundo real, que pode ser percebida? E é justamente essa matéria ou esta definição de beleza que é perseguida pelos filósofos, a ponto de se estabelecer na Idade Média, e discussão até para hoje, justamente o que é chamado os transcendentais. Eu vou enrolar um pouquinho, que na verdade não é enroleixo, é para te explicar, né? É um assunto que eu acho muito curioso e que a gente vai perceber no texto. E justamente os transcendentais é a identificação que o nosso modus operandi, né, de lidar com a realidade, a nossa cognição persegue justamente esses três padrões: o belo, o bom e o verdadeiro. Assim se resume a busca do homem pelo belo, por aquilo que é belo. E quando eu falo belo, não pense no cantor belo, né? Porque esse é o paradoxo do conceito, porque apesar do nome ser belo, ele é feio. Então esse não vale. Mas a beleza, como por exemplo um pôr do sol na praia, né? Quem é que vai dizer que aquilo não traz beleza em si? O bom, como sendo um atributo, né, tão desejado por nós, a bondade, né, o altruísmo e a verdade. Justamente em cima desses três conceitos filosóficos e bíblicos, porque esses filósofos em sua maioria são cristãos e detectam essa triunidade, né, vinda de Deus. Eu convido você a ler Tiago comigo e descobrir o que isso tem a ver com o texto. Tiago capítulo 2, versículo 1 diz assim: meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas, porque se entrar em vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrardes atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes: senta aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Nós vamos ler até o versículo 4, mas continuaremos a leitura. Ele vai mudar um pouquinho a tônica aqui. Como a gente já conversou anteriormente, Tiago está escrevendo para uma igreja, que é a igreja daqueles que estavam sendo perseguidos, chamada igreja da diáspora, né?
Não necessariamente essa diáspora pode ser literal, como os judeus que saíram para os limites de Jerusalém, mas pode também ser entendido, né, que a expressão de Tiago para essa igreja era uma igreja que estava espalhada, as 12 tribos espalhadas justamente dentro de Israel mesmo, os cristãos, né, cristãos judeus. Ele lida com o problema da desigualdade social latente, em que pobres, pessoas simples, estavam sendo oprimidas pelos ricos. A gente falou há uns domingos atrás, não havia classe média, né? Ou você era muito pobre e vivia da agricultura, né? Vivia de contratos rápidos, né? E de um dia, batalhando o dia a dia para a subsistência, ou você era dono de terras. Então, a grande discussão sobre Tiago, além, né, da questão fé e obras que vai ser trazida aqui no momento exato, é justamente quem são esses ricos. São homens que não fazem parte da igreja e que perseguem os cristãos da igreja para quem Tiago escreve, ou esses ricos também fazem parte da igreja e Tiago está escrevendo para esses também. Existe essa discussão e eu vou dizer aqui para você, o posicionamento que eu acho mais equilibrado com o texto é justamente o fato de que Tiago também está escrevendo para ricos dentro da igreja, como por exemplo, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 10, e o rico na sua humilhação, né, glorie-se na alta posição que ele foi colocado, o pobre, né, na verdade, versículo 9, mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, porque ele foi elevado ao status de salvo, de filho de Deus, e o rico na sua humilhação, porque a riqueza passará como a flor silvestre. Então ele está escrevendo, direcionando para dois públicos dentro da igreja. Um aspecto interessante justamente dessa leitura vem através do teólogo chamado Douglas Moo, né, que é o comentário de Tiago mais recente, né, que é usado nos módulos de teologia e no estudo do livro de Tiago. Então, levando em consideração que a igreja não era só de pessoas pobres e que pessoas também da aristocracia judaica se convertiam, o grande desafio era justamente eles deixarem a prática, né, que era usada fora da igreja, como por exemplo, você, uma pessoa simples que dependia do trabalho e do emprego desses homens de posse, tinha um débito, devia, pediu dinheiro emprestado, mas tinha dificuldade de pagar. A praxe era que esse, que era rico, por causa da dívida, lhe levasse aos tribunais. E ali você ia ser escalpelado, teria que pagar, não é? Isso vai ser tratado justamente na epístola, por conta de que se o cara agora fazia parte da igreja, ele precisava rever a maneira com que ele lidava com os seus irmãos. Imagine você, nesse período, alguém de posses, né? Uma pessoa rica, tivesse um escravo, que era comum, né? Um escravo na sua casa. Esse escravo era cristão. E aí, ele ia na igreja, né? E chegando lá, o dirigente era o seu escravo. Olha a situação estranha que seria. O rico ali, que era o dono daquela pessoa, tinha que, de certa forma, se submeter à liderança do seu escravo. É uma coisa, no mínimo, esquisita e que teria que ser tratada. Então, isso tudo Tiago isso vai se tornar mais claro a partir do capítulo 5, mas é mais ou menos o panorama que se tem em mente aqui. Não que os ricos estivessem fora da igreja oprimidos, mas que eles também estivessem fazendo parte dali e precisassem de uma orientação. Porém, né, o que nós lemos aqui no versículo 1 em diante era o fato de que parece que estava acontecendo na igreja essa preferência, né, essa que é chamada aqui de discriminação, né, que era um tratamento diferenciado para quem se vestia bem e aparecia na igreja com ornamentos. A gente não sabe se o exemplo dado por Tiago é um exemplo real, né,
ou se ele usa isso para ilustrar o problema detectado. Mas o fato é que ele diz, por exemplo, no versículo 2, se entrar na vossa reunião, na verdade a palavra no original é na vossa sinagoga, é porque provavelmente ele escreve para judeus cristãos, né? Ele fala, se entrar na vossa sinagoga, na vossa reunião, um homem com anel de ouro no dedo, e o anel de ouro era um símbolo de status social, né? A ponto de, por exemplo, na igreja primitiva, na igreja dos pais, a orientação era de que não se usasse anel para os cristãos, a não ser que tivesse um símbolo cristão no anel, para deixar bem claro que aquilo não era nenhum tipo de ícone de ascensão social. Ele vai dizer, né, que se esse homem entrar com um anel de ouro no dedo, roupas caras, né, e as roupas normalmente mais caras eram roupas de cor bem forte, né, como a púrpura, e chamava a atenção, e entrar também algum pobre com roupas sujas, percebe que ele faz uma distinção bem clara aqui, né? É alguém que está bem vestido, que chama a atenção, ele está adornado, né? Está com roupas que são perceptivelmente roupas caras. Isso hoje para a gente é um pouco mais difícil. Por exemplo, aqui na nossa igreja eu não sei quem está com roupa cara, porque não dá para saber, a menos que você olhe a etiqueta do indivíduo. A minha você vai ter uma grande dificuldade, porque eu corto as etiquetas porque elas me incomodam. Então, é difícil para a gente detectar hoje, mas nesse período era muito fácil, né? O cara não chegava de Ferrari na igreja, né? Mas ele chegava bem adornado. E isso era justamente algo que Tiago estava aqui deixando bem pictório, né? Bem evidente. Um de roupa suja, não era um mendigo, mas era provavelmente um trabalhador que chegou, quem sabe do trabalho, ainda suado, com a roupa da lavoura, e alguém que ia com seus adornos. E ele vai dizer, e você mostrar atenção para os que vêm com roupas caras e disseste para ele, senta no lugar de honra, né? Senta nesse lugarzinho aqui, né? Com cuidado e tal, deixa ele bem à vontade e tal. E o que vem com roupa mais simples, né? Encosta aí no canto, né? Tem um cantinho lá para você. Assim, uma coisa que tem que ficar clara, o pobre aqui não está sendo colocado num lugar de humilhação, porque sentar no chão era normal. Eles sentavam no chão. Ficar num cantinho era normal, não era problema isso. O problema aqui está justamente na diferença. Um está sendo tratado de maneira muito boa, né? Está sendo separado para um lugar especial, enquanto o outro, pouco caso, é o que está sendo latente no texto. E aí ele vai dizer, já que nós já entendemos isso, no versículo 4, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos. É justamente aqui que eu quero puxar aqui a corda, né, o fio aqui de Tear. O que ele fala no original é alguma coisa assim, vocês não estariam se tornando juízes que se baseiam, a palavra é dialogismo, do grego, que tem a ver com uma movimentação no pensamento. O padrão que ele usa aqui é uma espécie de elucubração, sabe? Deliberação. Aquele que está fazendo a leitura e está separando o bem vestido do mal vestido, as suas faculdades funcionam de uma maneira corrompida. É isso que ele está falando. É o dialogismo maligno, é a construção do pensamento dele, do juízo dele, da maneira dele fazer a diferenciação que ela está pendendo para o mal. É isso, o padrão maligno é esse. Então parece que existe no texto uma diferença de um padrão maligno, um padrão corrompido de percepção, não é? De percepção da realidade que ele está lidando, como por exemplo a abertura do capítulo 1, que é: meus irmãos, tendes fé em, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Por que isso? Porque Jesus era uma pessoa simples. Ele era pobre, né? Ele vai dizer em alguns momentos, por exemplo, que o filho do homem não tinha onde sequer reclinar a cabeça. Ele via de doações, né? As viúvas, as mulheres às vezes
ou na sua maioria das vezes, é quem ofertava alguma coisa para eles subsistirem. Eles não trabalhavam, ele era simples, era pobre, mas ele é o Senhor da glória, porque a glória que Jesus é Senhor não é uma glória humana. Então existe um padrão de glória, né, de riqueza, e a glória tem a ver com isso aqui, é a riqueza, é um reino, né, que é detectado de maneira espiritual, e um padrão corrompido, um padrão maligno, que é justamente essa elucubração corrompida, uma percepção de algo que está sendo corrompido. Eu acho que todo mundo já entendeu o que está sendo trazido aqui, mas o que isso tem a ver com a nossa introdução? E para mim fica bem claro no texto. Quando eles faziam a distinção, eles estavam atribuindo valor àquilo que não tinha valor. Não é isso? Olhava alguém e pela aparência, por uma definição de beleza corrompida do belo, né? Dos ornamentos, da roupa, dos anéis, eles julgavam errado. Enquanto o simples, que Tiago vai enaltecer aqui, não por ser simples, por ser pobre, mas porque eles eram em sua maioria simples, como Jesus, representava aqui os pequeninos, aqueles que herdariam o reino dos céus, como ele vai falar na continuação desse texto. Então, eu posso falar aqui de discriminação de pessoas, que você não pode discriminar as pessoas, você não pode ficar julgando as pessoas pela aparência, você não pode ser seletivo, né, como cristão, em repartir o seu amor com as pessoas. Eu posso falar disso, mas eu acho que isso é o segundo plano de algo que vem antes, que é uma percepção que está corrompida por algo maligno, que é justamente esse juízo que vem antes da nossa escolha de selecionar com quem a gente quer se relacionar, que é algo que precisa ser consertado, porque a gente percebe, à luz dos evangelhos, que existe um desenho que vem de Deus, existe um desenho nitidamente que emana de Deus. Existe algo singelo, algo belo que emana de Deus no cristianismo, não é isso? Quando Jesus está falando, por exemplo, que bem-aventurado, né, Macários, alegra, ou melhor, alegre é os pobres de espírito, não é isso? A gente tem até dificuldade para entender isso. O que é alguém pobre de espírito, né? Pobre de espírito é alguém mal educado, né? Pobre de espírito é alguém que não tem uma boa leitura das coisas. Não, pobre de espírito, no texto das bem-aventuranças, é aquele que precisa de cuidado. Essa é a ideia, porque serão consolados, não é? É alguém que está em uma condição que exige cuidado. Jesus é bem-aventurado esses, porque justamente por causa da salvação vai ser consolado, vai encontrar consolo. Então o pobre no texto não é necessariamente alguém que não tem dinheiro, mas alguém que precisa de cuidado, e que essa fragilidade do homem é que é colocado como sendo algo que será preenchido, não é? E é um sinônimo de algo que de fato é belo. Não ser pobre de espírito é o belo, não a necessidade é o belo, mas simplesmente o cuidar dele é a beleza. Porque Jesus veio justamente para isso, né? Para carregar o fardo, não é isso? Para andar junto, para sofrer com os que sofrem, para se alegrar com os que se alegram. Esse cuidado que é justamente o desenho da beleza. Eu vou tentar ser mais conceitual nisso. Você está andando na rua e se depara com um travesti. O que é um travesti? É um homem vestido de mulher, não é isso? E a gente sabe, né? Salvo alguns indivíduos assim bem diferenciados, usar uma linguagem assim, que é um homem. Alguns enganam muito, né? Alguns parecem realmente uma mulher e fazem inclusive tratamento hormonal e a voz também engana, né? Mas tem outros que não. Tem outros que você olha, o gogó do cara é uma coisa enorme, né? O tamanho do pé não nega, né? Não estou dizendo que... Mas a gente percebe nitidamente quando é um homem vestido de mulher. Então você está andando na rua e percebe um indivíduo travestido de mulher. Primeira leitura que você faz, tem alguma coisa errada, não é isso? Tem alguma coisa errada.
o desenho está errado. Isso é intuitivo, gente. Isso a gente percebe. A beleza está distorcida. Você pode até tentar, eu sei que você não vai fazer isso, mas alguém pode até tentar dizer, você não está percebendo o belo por trás daquilo ali, a beleza, como o Rogério Skylab, é um cantor de rock muito louco do Rio de Janeiro, que vai dizer que há beleza naquilo, mas ele está tratando de maneira abstrata, né, e não de maneira conceitual, porque não é belo, é feio, é grosseiro, é estranho, é o que é algo que distorce, é algo que está corrompido. Então, o desenho é perceptivelmente ali detectado como algo não natural, algo que não deveria ser daquela forma. Eu posso usar inúmeros outros exemplos aqui, mas você já identificou isso, que tem um desenho que nos enche os olhos, tem um designer, né, que nos enche de inspiração, como o pôr do sol em Copacabana, não sei se você já viu, mas pode pensar em uma outra praia bela, que nos inspiram, e outros desenhos que de fato nos espantam, porque traz em si algo que não é a beleza. Isso está no texto, quando o indivíduo olha para o rico e a sua leitura que é aquilo ali de certa forma é bom, é belo, é bonito, e aquele que não tem os ornamentos é feio, é algo que não precisa de tanto cuidado, é algo que pode ser colocado no canto. Essa é justamente o que está sendo combatido, por Tiago, que é uma leitura equivocada do que deveria ser belo. Indivíduos que trazem em si o valor do reino de Deus e não puramente estético. Aí agora eu posso falar de discriminação de pessoas. Quando é que a gente discrimina as pessoas? Pensa aí, já falei, eu acho isso, eu vou repetir aqui. Quando eu morava no Rio de Janeiro, 98 a 99% dos meus amigos que frequentavam a minha casa eram músicos, porque eu só me relacionava com músico, que era o que a gente tinha em comum, né? A música, falar sobre instrumentos. Pessoa que não tinha gosto musical refinado, eu tinha dificuldade de me relacionar porque não tinha assunto, porque eu só falava disso, né? Essa era a tônica. Se você esticar um pouquinho mais esse conceito, existe afinidade, isso eu entendo muito bem, mas existe outra coisa por trás, que é o fato de que, quando a gente começa a buscar relacionamentos e o dispositivo que nos leva a se relacionar é justamente algo que é para o meu benefício e não para o benefício do outro, é um padrão maligno, é um desenho errado, é algo não cristão. Percebe isso? E se a gente fizer uma análise, eu não estou falando só de você, estou falando de mim. Nós somos assim. Nós somos assim. A gente se aproxima de quem se parece com a gente, ou de quem é mais bonito que a gente. E a gente se afasta daquilo que a gente acha feio, daquilo que a gente acha menor, não é? E temos uma tendência justamente a sermos seletivos com as pessoas. Não quero soar aqui legalista e dizer que não há o lance, né, da afinidade, isso é muito bacana. Mas quando a maneira com que a gente lida com o mundo, lida com os crentes, lida com as pessoas, está totalmente construído em cima de um padrão extremamente estético, superficial e fútil, é maligno. Eu lembro uma vez, eu vinha de um ensaio com o instrumento na mão e chegando na esquina do apartamento onde eu morava, eu encontrei o meu antigo professor de teatro, gente boa, gostava de uma conversa, falava pra caramba, mas gente boníssima, era difícil não conversar com aquele cara porque ele era muito agradável, né? Mas ele falava pra caramba. E eu comecei a conversar com ele até que chegou um cara todo sujo de tinta, provavelmente estava pintando alguma coisa com a roupa bem zoada, e ele falou, isso aqui é o fulano de tal. E assim, eu não dei muito crédito, porque o cara estava bem sujo, assim, de tinta, né? As mãos sujas de tinta. A minha leitura foi, esse cara deve ser um cara que trabalha em obra, né? Tá pintando alguma coisa. E aí, esse cara era rei de fazer isso, esse meu professor de teatro. Ele apresentava alguém, saia fora, deixava você conversando com a pessoa. Eu acho que quando ele queria ir embora, ele fazia isso para poder sair. E ele não
foi tiro certo. Ah, esse aqui é o fulano. Tchum, foi embora. Eu fiquei com aquele cara todo sujo de tinta, eu com o instrumento aqui, e aí o cara também era conversador, e eu já pensando, como é que eu vou fazer para sair agora daqui? Porque eu não tenho nada para falar com essa pessoa. E aí, naquela situação, para mim, no mínimo desconfortante, eu percebi, ou descobri, né, pelo que ele falava, que ele não era alguém que estava trabalhando em canteiro de obra, não. Ele pintava cenário urbano, sabe, os muros pichados, e o cara fazia cada desenho, assim. Ele começou a falar, não, porque eu estou pintando ali, eu sabia o que era maneiríssimo, assim, eu tinha visto o desenho, falei, cara, que negócio, era o cara que pintava. E aí eu comecei a me interessar pelo negócio, porque era maneiro mesmo. Eu falei, cara, sério? Ele falou, não, fiz aquele, fiz o cara, que legal. Mas qual é a máxima disso? O meu julgamento de que ele servia para mim, para o meu relacionamento, foi extremamente maligno. Maligno. Eu julguei bem rápido. Não serve. E se ele não tivesse falado nada, eu tinha saído e tinha deixado aquele cara para lá. Entende isso? Usando um exemplo para dizer, e o Tiago está dizendo, quando vocês agem desse jeito, preferindo, né, aquilo que é esteticamente superficial, apesar de ter os seus adornos, esse padrão, esse dialoguismo, essa maneira de pensar é maligna. Maligno todo mundo sabe, né? É a corrupção do bem, é a corrupção da bondade. Então, nós temos que ter cuidado para detectar o desenho que vem de Deus. E ele nem sempre é óbvio. Nem sempre é óbvio, porque ele é espiritual. O belo é espiritual, mas o fútil não. A busca pela beleza sem um atributo do valor é queda, é futilidade. Ele continua, né? Eu vou dizer, continuar lendo aqui, a gente vai conversar mais. Versículo 5, ele diz assim: ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Se a gente falou do belo, da beleza, né, que é aqui de maneira errada, julgada, né, aqui parece que o princípio, e eu vou argumentar para você entender, é o bom. Por quê? Se o argumento do Mu, de que esses ricos aqui também são cristãos, ele está falando para esses. Você, quando está sendo seletivo, né, preferindo os ricos, você não está entendendo que Deus escolheu os pobres. E entenda aqui, não são indivíduos pobres, são pessoas que necessitam, né, do cuidado de Deus. É essa a definição. Não é pobre e rico, não vai pensar em indivíduo rico e indivíduo pobre. São classes de pessoas que sofrem, de pessoas que carecem e que são cuidados, e outros que se acham autossuficientes. É isso que está sendo dito. E ele fala, Deus escolheu os pobres para o mundo, né, os pobres do mundo, para serem justamente elevados, para serem consolados. E ele diz, mas vocês desonram os pobres quando, né, privilegiam os ricos, e esses são justamente os que vos oprimem e arrastam aos tribunais. Já falei daqui justamente da dívida. O cara estava devendo, e aí ele era arrastado mesmo, literalmente arrastado, e ele tinha que se virar para pagar aquilo ali, provavelmente perdia o pouco que tinha. E ele está falando assim, esse tipo de comportamento na verdade, vocês atirarem no próprio pé, porque vocês estão dando moral para quem oprime vocês. É bem óbvio o argumento, né? Vocês estão depondo contra vós mesmos, porque quando vocês preferem os ricos que vos oprimem, vocês estão deixando de preferir vocês que são simples, pobres. Mas tem algo mais no texto. Se o Mu está certo, esses ricos que oprimem são crentes também. Tem os que oprimem lá fora e tem os que oprimem na igreja. E Tiago aqui está sendo bem enfático para dizer que esse tipo de comportamento, de levar os pobres para os tribunais, de oprimir os pobres, é algo que dentro da igreja deve ser combatido. Pensa aqui comigo, essa leitura da carta sendo trazida, e você tem dentro da igreja alguém de posses e que de fato oprime, né, seus irmãos
porque esses lhe devem. Ele acha que ele tem direito sobre isso. E no final da história, convenhamos, se eu devo para você uma grana, vamos supor, né? O pastor entrou numa crise financeira, eu espero que isso não aconteça nunca, e aí eu cheguei lá pro Evandro, pô Evandro, tô passando um perrengão, cara, me empresta, de novo, me empresta 20 mil aí. E aí o Evandro, né, tá, vai lá, pega aquela grana que ele estava guardando, né, para comprar aquela Brasília velha que ele ia reformar, que ele gosta, e me empresta. E aí eu não pago. Começa a enrolar, não tenho. Começa a enrolar, não, deixa comigo, Evandro, vou acertar, né? E não pago, e não pago. Vai chegar uma hora que ele vai se achar no direito de me cobrar de maneira mais dura. Entende isso? Todo mundo entende isso, né? Se eu um dia te pedir 20 mil, não me empresta não, velho. Não empresta pra ninguém, ó. O conselho bíblico é esse. Mas entende essa situação que você tem direito de exigir? Todo mundo entende. Você tem direito. O cara tá te devendo. E você tem direito sobre isso. Aí o que eles faziam? Não vai pagar não? Acionava os tribunais. Tinha testemunha. Ele emprestou. Esse cara não pagou. O cara não tinha dinheiro para pagar. Mas tinha que se virar. É assim hoje, né? Não é, André? Temos um advogado aqui. É assim hoje. Pegou, tem que pagar, velho. Senão dá errado. Por que Tiago, então, está sendo tão enfático nesse tipo de situação? Mas o cara está devendo, o cara tem que pagar, né? Mas o cara não pagou. Aí ele está dizendo, não são os ricos que vos oprimem e vos levam para os tribunais? Se você for alguém mais cuidadoso e começar a estudar o Novo Testamento, você vai ver que há conselhos para que os crentes não levem as nossas questões para tribunais seculares. Paulo orienta isso. É entre a gente, não é lá fora. Entende? Não quer dizer que você trabalhou numa empresa e não foi pago devidamente, né? Sua rescisão não foi paga, os seus direitos, que você não pode, né, colocar isso para a justiça resolver. O negócio é dentro da igreja. E aí a orientação paulina é para que não faça. E a orientação de Tiago é que esse tipo de conduta deve ser reprovável. Entenda aqui, não é uma inversão de valores, de que o pobre, se pegou dinheiro, não pague. Não é isso que ele está dizendo, mas ele está dizendo que o rico oprime o pobre em tribunais seculares, e que isso não deve ser feito. E aí eu lhe digo, será que está certo isso? Eu não paguei o Evandro, e só porque eu sou da igreja dele, morre isso? Eu não pago, ele fica no prejuízo, e tá bom assim? Segundo a Bíblia tá. Perdeu, velho. Já era. E sabe qual é o argumento? Misericórdia. Porque Deus agiu com misericórdia conosco. Mesmo nós sendo pecadores, devedores. E agora, a regra real, que Tiago vai falar aqui na continuação do texto, precisa ser aplicada. Vocês são tolos, cara. Vocês estão dando moral para os caras que vos oprimem. Subentende-se também que se tinha rico lá naquela igreja, não deveria estar fazendo. E aí, José, eu vou ficar no prejuízo? Vai ficar no prejuízo. Se você entender que isso é prejuízo. Agora, se você entender que é necessário ser misericordioso, que é necessário perceber que a justiça que emana da ira dos homens não é a justiça de Deus, Tiago vai dizer isso aqui, aí não há perda. Por isso que eu penso que o princípio deve ser não emprestar, mas se emprestou, dê. Não espere retorno, porque isso vai gerar frustração, isso vai gerar justamente a busca pela justiça pessoal, humana. Isso vai gerar tribunais seculares, isso vai gerar rompimento relacional, isso vai gerar uma série de coisas que é um padrão maligno. Entende isso? Não é que, né,
as pessoas não devam ser tratadas bem por terem posse ou por serem pobres. A ideia não é essa. A ideia é que dentro da igreja não tem que haver nenhum tipo de distinção. Todos são pecadores, todos foram salvos. E se o pobre no final da história é simples, que use esse tipo de referencial da simplicidade para com todos. E se o rico foi transformado, foi alcançado pela graça, que seja misericordioso da mesma maneira com que ele foi alcançado. A gente lembra, por exemplo, da parábola contada por Jesus, de que um homem tinha uma dívida muito grande com o rei, não conseguia pagar, e ele vai lá diante do rei, e o rei lhe perdoa a dívida. Só que ele tinha servos que lhe deviam. E aí na hora de perdoar os servos, que tinham uma dívida bem menor do que a que ele tinha com o rei, ele não perdoa. Aí o rei descobre, e aí o que o rei faz? Prende ele, porque ele soube, né, ser não merecedor, mas soube aproveitar a misericórdia do rei, mas não soube ser misericordioso. É o princípio que permeia aqui. Se você é pobre, você não tem que ficar fazendo seleção de pessoas, tentando tratar bem aquele cara para quem você deve, por exemplo. Não, senta aqui, né, bicho? Deixa um lugar para você, tô devendo 20 mil pro cara prega, né? Não tô, prega aqui. Não é isso. E se você é rico, não deveria estar oprimindo os caras. Porque você foi salvo, você também foi justamente alvo da misericórdia de Deus. É o princípio aqui. É a lei real que ele vai dizer, que é justamente amar o outro, né? E entender que a misericórdia que foi distribuída para nós deve ser passada adiante. E aí você vai perguntar, mas Jô, caramba, tem um monte de gente me devendo, velho, no mercado. Problema seu, queridão. Não é meu. Eu sou só um mensageiro do texto. Se ele é crente, esquece. Esquece. Se não é, peça orientação a quem trabalha na área, né? Vai atrás dos seus direitos. Mas a gente não pode entrar numa vibe que é extremamente voltada para uma justiça meramente humana. Eu vou esticar um pouquinho mais esse conceito. Eu conheço caso, você pode até ficar com a pulga atrás da orelha depois disso. Acho que eu até usei essa ilustração aqui. De uma mulher, né, que teve, num acidente de carro, seu filho morto. O filho morreu porque o cara estava embriagado. Perdeu a direção, atropelou a criança, matou a criança. Isso tem 10 anos. Agora que veio justamente o tempo do julgamento do cara. O cara, 10 anos depois, sofreu algumas mudanças, né? Arrependido pelo que fez, por ter bebido demais, por ter perdido o controle do carro. E ela, motivando, tentando levar a igreja de que ela faz parte a orarem pela condenação da pessoa. Essa é a situação. Ela foi à rede social, foi na igreja, pediu orem porque ele precisa ser condenado. Eu fico pensando, não vou ser o juiz desse episódio mais. Será que a gente não precisa, né, viver mais o fato de que nós somos pecadores e que para eu perder a direção de um veículo, meu amigo, é um estalo, entende? Mas mesmo assim, sendo pecadores, sendo homens e mulheres decaídos, Deus olhou para nós e nos julgou com a sua misericórdia e nos amou, e que agora isso não precisa ser verdade na nossa vida. Será que diante de uma situação dessa, não é muito mais cristão colocar a mão no ombro e dizer assim, eu te perdoo, porque eu fui perdoado? Será que não é muito mais cristão isso, do que tentar a todo custo uma condenação, como se isso fosse trazer alguém de volta? Então, eu não estou querendo dizer que isso é para todas as situações, mas o ponto aqui é que nós precisamos de fato viver verdadeiramente a misericórdia de Deus, porque nós fomos alvo disso, entende? Então, não sejamos rápidos nesse tipo de julgamento, porque se Deus perdoou e nós condenamos, nós nos sentimos melhores que Deus. Se Deus perdoou e nós condenamos, nós nos sentimos juízes mais capazes que Deus. E esse é o lugar que ninguém deveria estar.
Ele continua, né? E ele vai dizer assim: todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo o que a Escritura diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Percebe que o desenrolar do texto, ele é aplicável tanto a pessoas que fazem distinção quanto os que oprimem, né? Porque ele começa a falar justamente de amar, né? Ele diz: ama teu próximo como a ti mesmo, a lei real, né? Que ele chama. Mas se fazeis discriminação de pessoas, estás cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se não cometes adultério, mas é homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. No primeiro momento a gente falou da beleza, né? Da corrupção, né? Justamente dessa sensibilidade para com o que tem valor. No segundo momento a gente falou justamente da bondade, né? De saber perder, de saber ser misericordioso, de saber ser canal, né? Que reflete a bondade, o amor, a misericórdia de Deus. O terceiro momento aqui que ele vai tratar da lei, para quem ele está falando, eles entendem muito bem, judeus, né? Ele vai dizer: se você não adultera, não é? É o exemplo aqui. Ele diz assim, versículo 9: mas se fazeis discriminação de pessoas, estás cometendo pecado, por isso sois condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Para o judeu era assim, a lei era assim. Se o cara não adulterava, mas matava, ele era transgressor de toda a lei, né? Se o cara não matava nem adulterava, mas ele não cuidava bem dos pais, ele era transgressor de toda a lei. Azedava tudo, né? Não dava para ser parcial no cumprimento da lei. Ou você cumpria tudo, ou você era transgressor de toda ela. O que, óbvio, dentro da teologia cristã, esse tipo de problema só vai ser resolvido com o sacrifício de Cristo, porque ninguém conseguia cumprir toda a lei, né? Você estava sempre transgredindo alguma, e era transgressor de todos. Perceba que ele aplica esse conceito dentro do cristianismo. Não adianta você ser bom, né? Não adianta você ser alguém que diz para as pessoas que passou por uma transformação, se você não consegue amar as pessoas. Você transgride toda a lei. E a lei que ele está falando é a lei da liberdade. É interessante isso, a lei da liberdade, até foi falado semana passada, é a lei que não exige de você o cumprimento, porque é algo espontâneo. Por isso que é liberdade. Mas ao mesmo tempo eu não posso viver uma mentira. Eu não posso dizer que sou um cristão e ao mesmo tempo o alicerce básico do cristianismo, que é o perdão, eu não consigo. Que tipo de cristão eu sou? É o que o Tiago está dizendo, você estraga tudo. Porque se você é um cristão que não consegue perdoar, como é que você se sente perdoado? Como, né? Se o princípio é o perdão dos pecados, perdão daqueles que justamente nos devem, né? Que precisam, que carecem do perdão. Você azeda toda a lei. E ele vai dizer assim, versículo 12: falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. E ele vai dizer: porque o juízo para quem não é misericordioso será sem misericórdia. Cara, isso aqui é uma coisa esquisitona, porque a gente lida com graça como favor imerecido, né? A graça é um presente de Deus, a salvação de Deus para os homens. A graça, ela é justamente um movimento da parte de Deus em salvar indivíduos que não são merecedores em nada, não é? É isso. Mas aí agora Tiago me sai como assim, ó: o juízo para os que não são misericordiosos será sem misericórdia. Porque me parece que tem uma coisa que Deus não tolera, é justamente pessoas que não têm misericórdia das outras. Porque como é que eu vou chegar diante de Deus grato pelo seu perdão,
se eu não perdoo? E o que está do lado de cá? E Deus nessa história? Como é que Deus lida com isso? Deus fala assim, cara, eu perdoei o cara de pecados assim, que assim, o pior deles, ou melhor, o mais ameno deles, dos pecados que ele cometeu, se eu fosse passar na tela aqui, ninguém ia querer ficar perto dele. Mas ele não consegue perdoar ninguém. Não consegue perdoar o seu semelhante. Mas ele quer o meu perdão. Né? Entende? Não é mérito, mas é a lei da liberdade. Porque aquele que muito amou, foi porque muito se sentiu amado. Aquele que muito perdoou, foi porque muito se sentiu perdoado. Todo mundo lembra desse episódio? Jesus, a mulher que pula nos pés de Jesus e lava os pés dele, tá, a prostituta, né? E aí o Simão lá, o doutor da lei, né, vai dizer, esse homem não é profeta, porque ele deixa uma prostituta tocar nele, né? E aí Jesus vai dizer assim, ele conta a história justamente de débito, né? Uma pessoa devia tanto, foi perdoada, e outro devia quase nada, e também foi perdoado. Quem amou mais? Aí ele vai falar assim, aquele que muito foi perdoado. Ele falou, vê esta mulher, Simão? Está vendo essa mulher? Por que ela está nos meus pés aqui? Porque ela sabia da condição dela de prostituta. E ela está aqui beijando os meus pés porque ela muito se sentiu perdoada. Mas você não me deu água para lavar as mãos, não me deu azeite, né, para pôr nos meus cabelos, não me deu essência, né, para tirar o meu mau cheiro, porque você não se sente perdoado em nada. Porque eu acho que por trás do texto está, nem o fato dele ser pecador era uma ficha que havia caído nele. O princípio aqui é esse. Como é que nós vamos falar de perdão se não perdoamos, né? Como é que nós vamos falar de misericórdia se não somos misericordiosos? E aí no final da história, uma coisa interessante que ele diz no versículo 13, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que isso quer dizer? Que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E a situação é essa aqui, se eu for juiz, eu tenho que viver pela lei, porque é sobre isso, né? Sobre padrões que foram rompidos e que precisam ser julgados. Mas se eu for misericordioso, eu estou livre da lei. Não tem lei para misericórdia. Não existe lei para misericórdia. Entende? Quando você quer botar o preto e o branco, o certo e o errado, tem que ter lei, né? Aí você vive pela lei. Mas quando você é misericordioso, que lei que no final da história está sendo colocada aqui? Nenhuma. Porque a misericórdia triunfa, é maior, é mais excelente do que o juízo. E aí eu acho que seria o nosso terceiro tópico. A gente falou do que é belo, do que é bom e agora do que é verdadeiro. Porque se nós vivermos um cristianismo verdadeiro, seremos misericordiosos. Se nós vivermos um cristianismo que é a distorção da verdade, seremos juízes. Seremos aqueles que apontam o dedo e de fato colocamos as pessoas no banco dos réus e exigimos a justiça. E essa é a falsa religião. Agora, se nós formos de fato aqueles que vivem o cristianismo de maneira verdadeira e pura, seremos agentes da misericórdia. Eu penso que isso é para todas as instâncias da nossa vida, né? Difícil é perdoar, mas se nós levarmos em conta que fomos perdoados, perdão será algo inevitável para nós. Amém?